Olá, amigos! Hoje vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo da história da psicologia. Esse é o segundo vídeo a respeito desse estudo. Nós, no vídeo anterior, falamos sobre a origem remota, desde aí da Antiguidade Clássica, no Oráculo de Delfos. Citamos aí algumas escolas, o início da psicologia científica, com os seus respectivos nomes aí de peso, a fundação do primeiro laboratório experimental feito por Wilhelm Wundt, fundando aí o que se chamaria de psicofísica, introduzindo aí o método experimental. O paralelismo de tudo isso que eu estou falando em relação também à filosofia, a origem filosófica da psicologia. Em seguida falamos sobre, a partir de Wundt, essa divisão entre escola estruturalista e escola funcionalista, que nada mais reproduz aí do que a dicotomia filosófica entre racionalismo e empirismo. Também falamos dos seus principais ícones aí, cientistas envolvidos em uma escola e em outra. Em seguida, falamos sobre a psicanálise, a escola de psicanálise fundada aí por Sigmund Freud, e o seu discípulo que fundou a psicologia analítica, o Carl Gustav Jung. Demos aí as características também dessas duas linhas de pensamento, e por fim falamos sobre o behaviorismo, citando aí o seu início, com o John Watson, e ainda compondo aí o que a gente chama de behaviorismo ou comportamentalismo clássico. Citamos aí o Thorndike e o Pavlov, e em seguida mostramos a versão behaviorista radical do Skinner, diferenciando um do outro, e demos uma parada por aí. Talvez tenha faltado explicar que no caso do Thorndike, que é um behaviorista clássico, ele não apenas criou a lei do efeito, mas também vendo ali os experimentos com animais, sobretudo com ratos, hamsters, ele criou também a lei de prontidão ou maturidade específica, que é aquela que você, digamos assim, ele percebeu que o momento em que um rato percebia que o estímulo lhe era favorável, era o momento em que ele atingia uma maturidade, maturidade específica. Por isso o nome da lei da prontidão, que a gente fica nesse experimento dependendo de que isso aconteça. Isso vai depender de cada rato, cada rato tem um seu nível de maturidade diferente. Claro, isso fazendo uma associação às pessoas, como a gente faz a psicologia comparada, o tempo todo, por influência do darwinismo, o behaviorismo costuma fazer isso. E a terceira lei dele, que lembrando que a primeira é a lei do efeito, e que já foi vista, e a terceira é a lei do exercício ou da repetição, que é quanto mais você está sujeito a um estímulo, mais a tendência que se cria uma resposta condicionada. Então, são essas... Isso realmente faltou falar no vídeo anterior, em relação ao Thorndike, mas vamos agora dar continuidade nessa segunda aula. Vou falar sobre a diferença, mais especificamente falando aí dos tipos falando aqui do condicionamento, o condicionamento operante, produzido pelo Skinner, aquele em que o hamster tem a possibilidade de participar ativamente, o sujeito que está sendo condicionado, ele participa ativamente, porque o hamster, por exemplo, tem uma alavanquinha, em que ele pode ali influenciar no seu próprio condicionamento. Por isso é um condicionamento operante e não meramente um condicionamento respondente, ou clássico. E o Skinner, que foi aí do behaviorismo mais radicalizado, ele definiu melhor aí as possibilidades de reforço e de punição, sendo que o reforço ele dividiu em reforço positivo e reforço negativo. Então, como que ele definiu aí essas três possibilidades aí de contingências ali em cima do sujeito, Basicamente você tem um estímulo inicial, a resposta, e em cima da resposta você vai ter uma contingência que vai moldar
moldar o sujeito, o comportamento dele. O comportamento observável dele, que é o objeto de estudo do behaviorismo, vai ser moldado de acordo com essas contingências, que podem ser por reforço positivo, reforço negativo ou punição, né? Tanto no reforço positivo quanto no reforço negativo, o que existe é uma resposta que seja adequada, ou seja, que nós desejamos que ela aconteça, né? E no caso da punição, não. Há uma resposta inadequada. Então, nós temos que corrigir essa resposta. Então, a punição, já que houve uma resposta inadequada, você vai, obviamente, punir. Você vai produzir alguma contingência desagradável que faça com que o sujeito associe essa sensação desagradável à resposta, de forma a ele não mais querer produzir essa resposta, né? Inibir essa resposta negativa. É assim que opera, né, o behaviorismo radical no que diz respeito à punição. Já no caso do reforço positivo e negativo, há uma resposta adequada, desejada, para que seja condicionada, né? Que ela seja o que nós queremos condicionar. Só que no reforço positivo, o que você tem é uma recompensa, né? Falando assim, você vai lá e injeta uma contingência positiva, ou seja, o sujeito recebe um prêmio, né? Seja o queijo, no caso do rato, né? Ele recebe alguma coisa que seja prazerosa, né? No caso do reforço negativo, não, você vai remover alguma coisa que seja desagradável, né? Porque não deixa de ser um prêmio também, mas ele não é um prêmio de soma, é um prêmio de subtração de algo ruim, né? Então, por você ter, por exemplo, tirado boa nota, nós vamos tirar de você uma tarefa desagradável sua na sua casa, por exemplo, né? Ou você, por exemplo, já está condicionado de sair mais cedo para ir trabalhar, para não pegar o trânsito, porque o trânsito é uma coisa que, digamos assim, uma contingência negativa na sua vida. Então, resultado disso, você sai mais cedo de casa. Não deixa de ser uma espécie de condicionamento, né? Nós nem percebemos, subliminar. Então é isso. Falando aí sobre a diferença, então, dos dois modos de condicionamento, né? Do clássico e do operante, né? Vamos dar continuidade agora falando sobre a teoria de aprendizagem behaviorista, né? Só comentando aqui, você que não assistiu o primeiro vídeo, recomendo que assista porque a gente vai tá simplesmente dando continuidade. Fiz uma revisão muito breve, mas não aprofundei aí no que foi dito no estudo anterior. Então, e além do que, nós temos um link embaixo do vídeo que indica aí aonde que está o vídeo anterior. É só você clicar lá que você vai direto para lá e ver aí, assiste toda a série, né, de vídeos publicados. Então, a teoria da aprendizagem behaviorista, por que a gente fala isso? Porque a psicologia está muito ligada, ela tem uma ramificação que é a psicologia da educação e que nada mais é do que um antepasso aí para a pedagogia, né? Então, se tenta utilizar essas estratégias psicológicas para produzir conhecimento em outra pessoa. Isso seria a aprendizagem, né? No caso do behaviorismo, essa aprendizagem justamente se dá por essa relação estímulo-resposta, né? Se for um behaviorismo clássico, vai ser não mediada, não há nenhuma interferência da cognição do sujeito, ele não tem participação ativa, né? Agora, se for não um condicionamento respondente, mas um condicionamento operante, como é o do caso do Skinner, aí sim você vai ter uma relação entre estímulo e resposta que é mediada, né? Mediada pela própria cognição, né, do sujeito cognoscente, né? Então aqui, vamos ver aqui, ó, execução de programação de instrução com reforço de resposta desejadas. Skinner foi o behaviorista mais inclinado à teoria de aprendizagem, né? Duas famosas aplicações de sua teoria foram a instrução programada e as máquinas de ensinar, né? A instrução programada é material de ensino impresso em que o conteúdo é apresentado numa sequência lógica que progride gradativamente seguindo reforço ou punição. Então, é uma metodologia de ensino, né? Pode-se dizer assim, né? O behaviorismo produziu isso. Você vai lá, tem um materialzinho impresso, o aluno estuda,
e através de uma sequência lógica que é programada, bem já anteriormente definida, e o aluno vai progredindo, como se fosse uma construção, até fazendo aí uma alusão ao método que vai vir posteriormente, que é o construtivismo, né, do Piaget. Bom, ele vai crescendo. A diferença é que aqui ele vai receber reforço ou punição. Então, se ele mostrar que efetivamente assimilou a matéria, né, eu já estou usando um termo aí construtivista, não deveria porque vai confundir. Mas, enfim, se o aluno mostrar que está evoluindo, que está tendo realmente o conhecimento adequado de acordo com o que se demanda, essa técnica behaviorista, ele vai receber um prêmio, né? Um reforço. Pode ser um reforço positivo, se ele adquirir alguma vantagem, ou um reforço negativo, se ele subtrair alguma desvantagem. Ou se ele, ao contrário, tirar uma nota ruim, mostrar que não aprendeu, ele vai receber uma punição. Veja, parece, porque isso soa desagradável aos nossos ouvidos hoje, que estamos mais, digamos assim, o zeitgeist da época é o humanismo, né? Porque não deixa de ser uma forma de adestramento, né? E por mais que efetivamente funcione até certo ponto, né, em alguns aspectos, em outros não, nós nos sentimos um tanto quanto desconfortáveis em nos percebermos sendo adestrados, né? E obviamente isso se torna ainda mais, digamos, perigoso quando a gente pensa na possibilidade de isso ser feito em larga escala por meio de instituições, né? Digamos, numa visão aí quase subliminar de condicionamento em massa, né? Isso é algo que infelizmente em alguns aspectos se pode imaginar possível, né? E até presente ocorrendo, e por isso é necessário se ter aí alguma espécie de visão crítica, né, a respeito das possibilidades de influência subliminar sobre de formas a nos adestrar, né? Outras vezes acontece não de forma premeditada, acontece porque acontece mesmo, como eu falei, você é condicionado pela própria vida, né? Você sai mais cedo do trabalho para não pegar trânsito, né? Um exemplo aí. Não deixa de ser um condicionamento operante, passou pela sua cognição, né? E as máquinas de ensinar, depois da instrução programada, as máquinas de ensinar é um sistema eletrônico que indicava os passos que os alunos deveriam seguir, né? O Skinner aplicou esses métodos a jovens infratores. Veja que coisa interessante, né? Ele usou nos jovens infratores uma forma de mudar o comportamento deles através dessas máquinas de ensinar, que é um sistema eletrônico. Ele foi um precursor aí da introdução de sistemas eletrônicos no ensino, né? Algo bem interessante também. E ele obteve sucesso no que diz respeito à mudança do comportamento desses jovens infratores. Ele só não, digamos assim, obteve sucesso de forma perene, porque à medida em que esses infratores eram liberados, eles sofriam contingências diversas, diferentes das que aconteciam de forma premeditada pelo método do Skinner. Eles sofriam a contingência da vida, né, nos ambientes em que eles se encontravam, que eram contingências, vamos dizer assim, indesejadas. E aí muitos deles retornavam, recidivavam em comportamentos indesejáveis, né? Quase a totalidade deles, né? E aí tem um estudo mostrando em quanto tempo cada um recidivou, né? O percentual, em quanto tempo, mas quase a totalidade acabou não mantendo o condicionamento que havia sido efetuado nesses reformatórios, né? Agora a gente vai para uma escola muito interessante, que é a Gestalt. A Gestalt é uma escola que, digamos assim, produziu a sua versão behaviorista na Alemanha, né? Enquanto o behaviorismo se deu de forma mais intensa nos Estados Unidos, né? A Gestalt quis produzir a sua própria versão com algumas nuances, diferenças, né? mais voltada para a percepção, né? A ideia era não propriamente o comportamento observável, mas mais fazer testes de percepção. Então, normalmente, as pessoas recebem, por exemplo, em e-mail ou em redes sociais, enfim, aqueles testezinhos de percepção. O que você vê aqui? Você vê, aí tem dois desenhos diferentes no mesmo desenho, e aí, dependendo do que você veja primeiro, pode definir, enfim, de acordo com esses testes, né, definir mais a sua personalidade, né? E tudo isso é produzido pela escola Gestalt. A Gestalt é quem produziu essa visão aí
essa teoria, né, que envolve a maneira como você percebe. Se você percebe mais o fundo, se você percebe mais o primeiro plano, né? E eles afirmavam aí, eles objetivavam, aí tinham como objeto a percepção, né? E eles descreveram o que a gente chama de movimento phi, né? Esse movimento phi, ele diz respeito àquela ilusão de movimento que você tem quando você passa, por exemplo, faz aqueles desenhos primitivos, desenho animado primitivo, que são vários desenhos que você vai rodando o papelzinho e o bonequinho vai andando, né? Na verdade é uma ilusão de movimento, você só fez passar, a origem do cinema se deu por esse movimento phi, e veja, esse movimento phi ele acabou demonstrando de alguma forma que a visão anterior lá da psicofísica, que objetivava estudar a consciência e que tinha uma visão monista que queria buscar aí a definição do que seria o átomo do pensamento, né? Tudo isso foi, digamos assim, oposto pela escola Gestalt, que mostrou que essa visão, esse átomo do pensamento, né, ela não pode ser um objeto de estudo adequado, porque a nossa percepção nos engana, tá? A partir do momento em que você pode produzir uma ilusão de movimento através do movimento phi, né? Não há um movimento real. E isso mostrou que cada partezinha daquela ali não condizia com a realidade. Você precisa ter um todo. O todo soma mais que as partes. É digamos assim, um dito, um aforismo clássico aí da escola Gestalt, né? Os seus ícones aí, você vai ter o Wertheimer, que foi quem descreveu esse movimento phi, né? Você vai ter o Kafka e o Köhler, né? O Köhler, ele é o responsável pela criação do termo insight, né? A pessoa que tem que nem o Dr. House tem, né? De vez em estar conversando com a pessoa, de repente ele lembra de alguma coisa, tem alguma ideia genial a respeito de algum caso ou de algum enigma, né? Você tem um insight, né? Então, o responsável por esse termo, né, é o Köhler, né? O Wolfgang Köhler. E o Kurt Lewin, né? O Kurt Lewin é considerado o pai da psicologia social. Ele criou aí a teoria do espaço vital, né, de que o meio influencia o comportamento, né. Também criou a dinâmica de grupo, né. Essa visão teoria de psicologia social, ele está muito influenciada aí a sociologia, né, de certa forma, né, mostrando aí, se você radicalizar isso, você chega, por exemplo, ao vitimismo com relação a, por exemplo, bandidos, né? Você vai dizer que eles foram vítimas da sociedade porque os meios, né, não eram meios adequados e moldaram o seu comportamento. Claro, estou dizendo assim, uma visão mais radical dessa visão. Mas obviamente que não é ainda esse o caso aqui do Kurt Lewin. Ele vai estar apenas tentando provar que existe sim uma influência do meio sobre o comportamento, né? E as dinâmicas de grupo visam, que também criadas por Kurt Lewin, visam justamente otimizar o aprendizado uns dos outros, potencializando, né? Enfim, assim, basicamente a gente resume a Gestalt, a escola Gestalt, né? E eles acabaram sendo aí encabeçando muito essa questão das testagens psicológicas, né? E uma escola que acabou produzindo obras interessantes, né? Mas vamos dar seguimento. A escola seguinte, a Gestalt, é a escola humanista, né? Que a gente fala em humanismo, a gente pensa logo no seu principal nome, que é o Carl Rogers, né? O nome mais proeminente, né? Os humanistas, eles colocaram o homem no centro da atenção da psicologia. Então, por exemplo, na psicologia clínica, quem passou a ser o centro passou a ser o paciente, né? A escola humanista estava mais preocupada com a autorrealização, né? No caso da educação, quem passou a ser o centro foi o aluno, né? Isso, claro, né, repercutiu em alguma medida, tirando um certo poder, uma certa autoridade do professor. O que eu estou falando assim, em termos de posicionamento crítico em relação à escola humanista, existem críticas a respeito disso, não são minhas, estou apenas reproduzindo.
Então, enfim, ela é uma escola que é centrada no homem, né? Lógico que não é uma escola que se resume só à psicologia, é uma escola muito mais ampla, né? Uma escola filosófica, artística, deriva desde o Renascimento, enfim, é muito ampla, mas dentro da psicologia, o humanismo já nasceu aí em meados do século XX, né? Com o Carl Rogers, sobretudo, sendo seu principal nome, né? Você também tem outros nomes como o Allport, né? O Gordon Allport, que foi mais propriamente o pioneiro, né? Da escola. Também tem o Abraham Maslow, que ficou famoso aí pela pirâmide de necessidades, né? Aquela que é aplicado em várias outras áreas, né? A pirâmide de necessidade que coloca ali as necessidades que são mais primordiais, mais imediatas, e você vai, à medida em que vai passando camadas, você vai indo para as necessidades menos imediatas, né? Mais rebuscadas, em busca de realização pessoal. Essa hierarquia de necessidades foi muito contestada. Hoje em dia se tenta aceitar ela não em 5 níveis, né, como ele colocou, mas em 2, basicamente necessidades básicas e necessidades não básicas. Né? Acho que o pessoal ficou um pouco ressentido porque ele colocou uma busca final, mais refinada de todos, como realização pessoal. Né? E aí cai naquela visão que infelizmente hoje é muito combatida de que o egoísmo é mal. Então Maslow é alguém que acabou ofendendo um pouco essa turma coletivista por colocar aí a realização pessoal, a autorrealização no nível máximo. E veja, ele está nada mais, nada menos do que reproduzindo o pensamento humanista nessa visão, porque o pensamento humanista busca justamente a autorrealização do homem, ele é centrado no homem, né, e não no social. Né? Então o Carl Rogers ele não se preocupou mais. Na escola humanista representou aí um grande rompimento com a escola behaviorista e com a Gestalt, né? Porque ele não se preocupou mais com o comportamento observável ou com os testes de percepção, ele se preocupou com a saúde mental. Né? Sobretudo no campo da psicologia, ele passou a se centrar no paciente e na sua saúde mental. Né? Então isso foi sim uma grande mudança nos valores humanos, interesses e valores humanos passaram a ter peso. Né? Eles acreditavam muito em livre-arbítrio, espontaneidade e não, por exemplo, por exemplo, uma visão mais mecanicista do behaviorismo, de você simplesmente ser respondente a algum estímulo. Né? Como se você fosse um ser irracional, né? Apto a ser adestrado. Não, você tem livre-arbítrio, você tem espontaneidade, você pode ou não pensar dessa forma. Então você é mais complexo do que simplesmente uma máquina respondente, né? Mais ou menos essa visão humanista, dando aí o lado elogiável da escola, né? Que já dei o lado crítico da escola com relação a talvez aí uma maior subjetividade no seu campo, né? E também uma certa perda de autoridade aí do profissional, sobretudo do professor, né? No que diz respeito às teorias de ensino. Né? Então, logo depois a gente vai ter o quê? A revolução cognitivista, que é uma escola famosa hoje muito por causa do Piaget, né? Construtivista Piaget. Você vai ter também aí o Vygotsky, que é um sócio-construtivista, que veio, digamos assim, da antiga União Soviética, o Vygotsky, que foi perseguido, inclusive, pelo regime, né, soviético, e que só veio a ser conhecido aqui no Brasil já nos anos 60. Né? Enfim, vamos falar aqui um pouco sobre a escola cognitivista. Ela acaba sendo uma evolução da escola humanista. Né? Ela vai voltar, dado as possibilidades, aperfeiçoamento científico, de estudo mais aprofundado da cognição, né? Essa escola resolveu estudar aí justamente todos os elementos que compõem a cognição, né? A memória, a percepção, o pensamento, a compreensão. Todos esses elementos passaram a ser possíveis de serem estudados, né? De forma mais objetiva e não como era, por exemplo, lá
na psicofísica por Wundt, através de uma introspecção, algo muito difícil de você ter mesura sobre os seus resultados experimentais, né? No entanto, à medida em que você foi evoluindo tecnologicamente, propiciando algumas espécies de medições, inclusive computadorizadas, né? Estímulos, respostas, tudo isso propiciou uma maior objetividade na ciência analítica através dos métodos experimentais, né? E por isso essa revolução cognitivista, objetivando avaliar a cognição humana, né? E buscar aí uma saúde da mente, né? Um estudo da mente, uma saúde, mas sobretudo no que se diz respeito à cognição. Eles se preocuparam aí, né? O construto deles, né? O construto psicológico é personalidade, resiliência e cognição, como eu falei, né? O Tullman é alguém que também teve aí uma importância na escola cognitivista, né? Ele explica aí a fome como a intencionalidade por comportamento de comer, né? Significa ver a mente no comportamento, sem ter de recorrer aí a teses mentalistas, né? A revolução cognitivista mudou o esquema entre estímulo e resposta, interpondo o quê? Uma área de cognição. Lembrando que essa questão da área de cognição, né? Os processos cognitivos, eles efetivamente medeiam os comportamentos, né? Existem operações internas, porque a gente diferenciou ali o behaviorismo clássico do behaviorismo radical, né? Ou seja, do condicionamento respondente ao condicionamento operante, colocando a opção ali, o agente como ativo, o sujeito como ativo. Mas não havia uma cognição propriamente, não se entendia, a escola behaviorista não entendia ali um livre-arbítrio, uma cognição propriamente dita, apesar de dar essa possibilidade do ratinho ir lá e puxar a alavanca. Lembre-se que a gente estava falando de seres irracionais, então naturalmente quando isso é aplicado ao homem, se pensa nele como um ser que não vai ter cognição sobre a sua resposta. No entanto, a revolução cognitivista a escola cognitivista vai visar ver essa relação entre estímulo e resposta sendo mediada efetivamente por processos cognitivos. Então ali sim você tem realmente uma relação mediada entre o comportamento, né? Então, para essa corrente a gente pode dizer que tudo, absolutamente tudo é psicológico, né? Tudo perpassa aí alguma atividade mental, né? O paradigma da diátese estresse aponta que circunstâncias externas estressoras podem tornar o paciente vulnerável ao desenvolvimento de psicopatologias, né? Então, necessidades emocionais fundamentais não atendidas podem ensejar vulnerabilidade, né? Então, veja, aqui é interessante pelo seguinte, porque a escola humanista, diferente da psicanálise, a psicanálise vai buscar associar tudo ao inconsciente e tudo a uma questão da infância, né? Todos os males vão vir da infância. Já a escola humanista não, você vai dizer que você esteve aí, está suscetível a passar a qualquer momento da sua vida, não precisa ser na infância, e nem muito menos se preocupa de haver qualquer relação com o inconsciente, basta haver aí esse estresse, né? Essa diátese estresse, que faz com que você, numa situação de estresse, possa ser aí vulnerável ao desenvolvimento de psicopatologias, né? Então, quando você sentar lá com o clínico, ele não vai ficar preocupado necessariamente com a sua infância ou o seu inconsciente. Ele vai estar preocupado em pensar sobre o seu estresse, né? Sobre qual foi a circunstância que te estressou e te causou essa psicopatologia. A psicoterapia objetiva o que eles chamam aqui de plasticidade neural. É mexer com a bioquímica do cérebro exatamente como os medicamentos se propõem a fazer, né? Através do que? De um autoconhecimento, né? Da sua cognição. Você consegue. A plasticidade neural seria justamente você fazer como se fosse uma plástica da maneira de pensar, né? Vamos dizer assim. Você passa a pensar de uma maneira. Esse é o objetivo clínico, né? Fazer você pensar de uma maneira diferente, reagir, refletir sobre a maneira como você pensa, né? E isso vai interferir em compreensão, armazenamento, transformação, utilização das informações, né? O Piaget é alguém que ficou muito famoso, entre vários outros motivos, porque faseou, né? Criou fases
do desenvolvimento infantil, dedicando-se a entender aí o que é a base da mente humana, né? Então, assim, ele dividiu em 4 fases, né? A sensório-motor, a pré-operatória, a operatória concreta e a operatória formal. As 2 primeiras fases, a sensório-motor e a pré-operatória, estão envolvidas mais diretamente ali com a educação infantil. Já o operatório concreto e o operatório formal estão mais envolvidos com a educação fundamental, né? O sensório-motor e bom, dessas 4 fases, né, o importante guardar que, por exemplo, o operatório formal é onde o sujeito começa a desenvolver a possibilidade de abstrações, né, a última fase, o operatório formal, né. Na fase anterior, o operatório concreto, ele pode fazer operações mentais, mas sempre de ordem concreta. É necessário que se apresente a ele a concretude. Inclusive, uma crítica que a escola cognitiva faz, assim como a escola humanista faz, a educação clássica, é justamente o excesso de abstração numa idade em que não estaria mais apropriado, né? As crianças não teriam essa facilidade de abstrair, elas precisam ter a visão concreta para poder aprender, senão se torna um conhecimento vazio, uma absorção de meras palavras, né? Um palavreado. Você, na verdade, não sabe do que você está falando, você só repetiu aquilo que você guardou, memorizou. Essa é uma crítica, tanto da escola humanista quanto da escola cognitivista, à educação clássica. Né? Por isso eles se preocupam com essas fases, o Piaget se preocupou com essas fases, mostrou que, por exemplo, nessa terceira fase, operatório concreto, a criança, não vou nem preciso falar no pré-operatório do sensório motor, né? Menos ainda, mas no operatório concreto a criança pode sim aprender, mas ela precisa ter uma relação direta com essa aprendizagem. Né? Por isso, se você for numa escola construtivista, você vai perceber que há essa preocupação em criar experiências sobre o que se está ensinando, não necessariamente só falar, memorizar, né? Já na última fase operatória formal é quando se começa finalmente aí sim a poder fazer as abstrações, né? Piaget é alguém que tem uma influência grande no estudo da linguagem, né? É um assunto à parte. Ele vai falar de linguagem pré-verbal, linguagem egocêntrica, linguagem socializada como fases do desenvolvimento dessas linguagens, né? É a partir da interação com ambientes e pessoas que a criança constrói seus valores, princípios e normas morais, né? Os cognitivistas acreditam nisso, que é essa interação que se dá por meio da cognição, né? O ambiente perpassa a cognição, a criança vai e constrói os valores, né? Os princípios e normas morais pela relação que ela tem com o ambiente. Estágios de desenvolvimento moral, né, que o Piaget vislumbrou. Você tem a anomia, que é quando a criança desconhece qualquer linha moral, a heteronomia moral, que é a segunda fase, que é quando a criança tem consciência da moral aplicada de forma egocêntrica, e a autonomia moral, que é a consciência de regras e julgamentos morais que devem estar fundamentados em cooperação e respeito mútuos. Então, veja, são 3 fases: a anomia, a heteronomia e a autonomia. Ele colocou aqui a primeira fase, você não tem nenhuma linha moral, você desconhece, você está ainda introjetando essa moral. A segunda fase, a criança começa a desenvolver essa linha moral, mas ela é aplicada ainda sob uma perspectiva autocentrada, né, egocêntrica, que no sentido de ignorar e desprezar os limites em relação ao outro, ao próximo, né? Só esclarecendo o termo, porque numa filosofia randiana, egocêntrico é outra coisa, né? E a fase mais desenvolvida, que seria a autonomia, em que você pode aí finalmente, digamos, desenvolver alguma espécie de consideração pelo que o outro também tem como perspectiva. Então você vai criar aí uma cooperação e um respeito mútuo através de julgamentos morais, né? Você vai se limitar, vamos dizer assim. A criança se desenvolve por meio de equilibrações, essa é uma palavra-chave dentro do cognitivismo, sobretudo do Piaget, né? Equilibrações, porque basicamente o que acontece? O Piaget é alguém que usa essa visão que eu falei de assimilação, né? E acomodação. Então o conhecimento para ele se dá por esses 2 mecanismos. Você primeiro tem contato com uma teoria, com uma visão teórica, você olha e vê, por exemplo, um cachorro, aí te ensinam, isso é um cachorro, aí você assimila isso. Aí você, em seguida, passa a ver um outro bicho, sei lá, uma vaca. Você acha que aquilo é um cachorro também. Aí alguém vai e te corrige. Não, isso não é um cachorro, isso é uma vaca.
Então você vai acomodar, você vai mudar o seu estado mental a respeito, o seu conceito criado a respeito daquele bicho. Isso vai acomodar esse conceito. Então, assim, esse processo de assimilar, que é quando não há essa alteração dos processos mentais, e acomodar, que é quando há essa mudança de processos mentais, ela ocorre por equilíbrios e desequilíbrios, né? O desequilíbrio é quando se cria uma dúvida, você olha, fala, é um cachorro. Não, não é um cachorro. Não é um cachorro, por que não é um cachorro? Pronto, você criou um desequilíbrio. E o reequilíbrio, a acomodação, que o Piaget fala, vai ser quando alguém vai, o que eles chamam de facilitador da aprendizagem, né? O professor, na verdade, é um facilitador da aprendizagem, ele vai mediar essa relação do aluno com o conhecimento. Ele vai trazer essa resposta, olha, isso não é um cachorro porque ele muge, porque ele é grande, porque aí o desequilíbrio vai se reequilibrando e com isso ocorre o processo de conhecimento na criança. É assim que o Piaget viu essa questão. Né? E no próximo estudo pretendo desenvolver aí o Vygotsky, um pouquinho do Vygotsky, dar seguimento, falar da psicologia na atualidade, né? Espero aí que você que esteja me escutando tenha gostado aí desse estudo. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!